E vamos para mais um vídeo de histórias descartadas nesse canal. A gente já falou sobre os elementares sem nome, sobre a guerra das armaduras, mas como dito nos últimos vídeos, nenhum desses temas, nenhuma dessas narrativas tinha realmente uma fundação muito bem apropriada. Entretanto, a primeira grande história construída por esse que vos fala teve início na plataforma que todo mundo conhece, a Wattpad. Sim, eu já fui escritor da Wattpad, entretanto eu perdi a conta e não pude continuar a história. Mas essa história em específico, ela se difere muito das outras que vocês já conhecem por um motivo. Ela teve começo, meio e fim. Então apresento vocês a história do Mundo Surreal. Sim, esse era o nome. O Mundo Surreal era uma história que nasceu numa aula de língua portuguesa. Uma daquelas que a professora pede para você escrever uma historinha ou algo do tipo. Eu já estava no 6º ano na época, então veio a construção dessa história. E o grande gatilho que inspirou a criação dela foi o lançamento de um filme que eu simplesmente amei. Alice através do espelho. Bom, na época eu só vi o filme e gostei muito. E como sempre eu reimaginei a história a meus modos, só que, de novo, não dei tanta importância a ela. Até chegar o dia de escrever essa história, esse exercício de língua portuguesa. Então, eu comecei a juntar minhas referências. Só que a minha maior referência na época era justamente as obras de Salvador Dalí, do qual eu fui um grande fã por um bom tempo. Um grande fã não só dele, mas também das suas obras como o surrealismo. O surrealismo sempre me atraiu por conta das suas bizarrices estéticas. Então eu comecei a usar isso para formar uma grande narrativa. Então, com base nos quadros e nas pinturas, os capítulos dessa nova história foram nascendo. Mas antes de falar da história em si, vamos falar da protagonista. Safira era o nome dela. Safira foi a primeira protagonista feminina de fato nas minhas histórias, onde toda a história gira em torno dela. Essa que anteriormente era uma forma de vida não humana, acaba se tornando humana ao entrar nesse mundo. Humana entre aspas, porque na verdade a gente descobre que ela é um ser ou uma entidade que acaba por se misturar e fazer parte daquele mundo sem regras e muito caótico. Entretanto, o que já era ruim e caótico antes se torna ainda pior quando ela descobre que ele está entrando em colapso. E isso está acontecendo por conta de uma outra entidade maligna que a gente tem conhecimento como o Mestre do Desconhecido. E essa criatura tem como principal capacidade despertar o pior em todos os seres daquele mundo, fazendo daquilo que antes era pacífico, embora caótico, uma grande selva, fazendo com que os habitantes se matem entre si e os mais fortes apenas sobrevivam. Então, nesse meio, a gente descobre a existência do Henry, que é um dos seres daquele mundo, mas que é muito semelhante a ela, quase como se fosse um par perfeito. Então, esse rapaz ele leva ela até o seu mestre, no caso que seria o Sonho, baseado na pintura Sonho de Salvador Dalí. E a gente descobre que essa criatura é quase como se fosse um grande profeta daquele mundo. E a missão dele é mostrar a Safira o que realmente estava acontecendo e o porquê de ela estar ali. E o porquê na verdade é bem simples de se entender, pois por não ser parte oficial daquele mundo, ela poderia se adaptar a ele, mas o mais importante, ela não seria afetada pelo Mestre do Desconhecido, justamente por não fazer parte daquela terra. Então, a partir desse ponto, a partir da compreensão desse ato, Safira começa a sua jornada rumo a libertar aquele mundo dessa entidade do mal.
Entretanto, é claro, ela encontra obstáculos no caminho, como o Rei Norman. O Rei Norman, que atua como principal antagonista dela na saga, sendo conhecido como o Rei de Ferro. Isso porque ele é o grande governante dos Homens de Ferro. E eu não tô falando do Homem de Ferro da Marvel, de novo. Eu tô falando de criaturas que são feitas a partir de ferro mesmo. Então ele usa esses Minions para poderem ir atrás da Saphira e caçá-la a todo custo, destruindo completamente todos os locais por onde ela passa, na clara intenção de interromper a sua jornada antes que ela chegue no seu mestre, que é claro, está ficando cada vez mais fraco a cada momento que se passa, justamente por usar demais as suas capacidades em torno daquele mundo para poder transformá-lo em algo mais belo perante ele, pois o mestre do desconhecido vê beleza no que ele está vendo. Bom, dito tudo isso, eu tenho algumas ressalvas com relação a essa história. Eu posso dizer que ela foi a primeira grande história com começo, meio e fim, como eu disse antes, e ela tem o clássico estilo de aventura. Esse já foi o meu estilo conforto muitas vezes. Apesar disso, eu já não vejo mais esse estilo como estilo conforto meu. Até porque as minhas histórias atuais elas se concentram muito mais em núcleos isolados. Mas ele já foi um gênero que eu gostei bastante de trabalhar. No caso, o gênero aventura, né? Partindo desse pressuposto, a outra grande ressalva que eu tenho é com relação à bizarrice dessa história. Apesar de eu gostar da bizarrice na época, eu vejo que tinha algumas coisas que precisavam ter um sentido um pouco mais aflorado e procurei aprimorar essas partes justamente, para que mesmo não fazendo sentido, faça sentido, como diz Daniel Fernandes. E eu fico feliz de ter começado de uma maneira até que bem coerente com relação a isso. Quanto à protagonista feminina, ela era mais um reflexo do que eu já estava começando a ver na época em outras mídias, com relação à mulher aventureira que consegue literalmente varrer o chão com todo mundo sem que tenha o menor sentido ali. Se hoje em dia as pessoas reclamam da síndrome do protagonista, então é porque eles não conhecem a Saphira. A Saphira, ela era a grande síndrome do protagonista encarnada em uma personagem feminina. O que acabou sendo bem injusto com ela, tenho que admitir, porque a minha intenção era demonstrar o crescimento gradativo dessa personagem conforme as dificuldades que ela fosse passando. O que acabou não dando muito certo, infelizmente. Mas eu já tô corrigindo esse erro, tá? Eu já tô começando a entender melhor como é que as coisas funcionam. Bom, outra coisa que acabou ficando bem escanteada foi o Henry na época. Isso porque ele era um grande suporte pra ela, pode-se dizer assim, apesar dele ser um cara muito útil narrativamente falando. Só que a utilidade dele não foi bem aproveitada e eu me arrependo disso até hoje. Apesar de tudo isso, a história ela era bem divertida. Ela ainda tá no Wattpad para quem quiser ler. E se vocês quiserem, eu posso trazer, né, cada um dos capítulos comentados dessa história aqui no canal, só por curiosidade mesmo, só pra a gente revisitar essa história. Infelizmente eu não consegui retirar ela do ar, porque como eu disse anteriormente, eu perdi a conta. E o grande X da questão é que havia um segundo livro sendo desenvolvido, né? Uma segunda história, que era o Mundo Surreal 2. O Mundo Surreal 2 ele já não focava na Saphira, focava em 3 outros personagens que particularmente eram os 3 personagens mais interessantes pra mim. Lá naquela primeira história, que eram os Nômades. Os Nômades eles eram um trio composto por 3 rapazes que eram caçadores de relíquias, pode-se dizer assim. Eles eram buscadores que sobreviviam o máximo possível naquele mundo
E a história deles e a personalidade de cada um era bem mais dinâmica e bem mais interessante de se acompanhar. Então eu me dei a liberdade de dar prosseguimento na história deles, só que acabou não indo pra frente, justamente por conta desse incidente que foi citado. Depois disso, eu acabei resgatando uma das minhas antigas histórias ainda no Wattpad, só que esse já é assunto para um outro vídeo. Então eu agradeço a atenção de vocês e não esqueça de comentar aí ou compartilhar. E se você quiser que eu traga o Mundo Surreal 2 ainda em vídeos aqui do canal, você comenta aí Mundo Surreal narrado. Mundo Surreal narrado, isso. Aí a gente vai narrar e comentar quais foram os eventos da história. Mas enfim, essa foi a primeira grande história. E agora a gente vai começar a adentrar em camadas mais interessantes do que aconteceu depois disso, antes de entrarmos em onde habitam os espectros.